Glória a Deus, santo, santo, santo. Vamos investir tempo na presença do Senhor, pessoal? Olha só, Davi roga a Deus que o livre de seus inimigos e perdoe os seus pecados. É o Salmo de Davi, Salmo 25. Vamos lá? Diz assim: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ô, meus irmãos, quando você ora, teu coração vai junto, hein? É uma oração sincera que vem do coração. É uma oração que está envolvido não apenas a sua boca, os seus lábios, não apenas argumentos, mas está envolvido todo o teu ser, amém? É uma oração que vem do coração. Oh, glória a Deus, a ti levanto a minha alma. Veja aqui, pessoal. A ti levanto a minha alma. Que através deste salmo você possa ter uma entrega mais profunda e também uma restauração. Glória a Deus. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, envergonhado. Não me deixes, meu Pai, ser entregue a minha carne e meu ponto de vista equivocado. Porque a soberba da carne engana, né, meus irmãos? Precisamos de arrependimento, de humilhação, precisamos de entrega sincera. Nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Não deixe com que eu estrague tudo com a minha carne. Nem que as pessoas carnais venham triunfar, seja me enganando, ou seja através dos seus atos antibíblicos. O propósito de Deus vai se cumprir na nossa vida, né, irmãos? Nem uma pessoa poderá impedir o propósito de Deus na sua vida, tá bom? Na verdade, veja como eu circundei aqui, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Tá vendo? Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. A Bíblia diz que nunca serão confundidos e envergonhados os que buscam a Deus com sinceridade. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, os fingidos, aqueles que sem motivo algum se entregam ao pecado, sem arrependimento, mas os que estão se arrependendo, temendo, buscando a Deus com sinceridade e que esperam no Senhor, não serão envergonhados, não serão confundidos. Deus vai fazer o que está para ser feito. Se é o tempo de Paulo partir, Deus vai permitir. Se é o tempo de João ficar para escrever o Apocalipse, ele vai ficar. José não vai morrer, Daniel não vai morrer na cova dos leões, Moisés não vai morrer, ou seja, não morrerei, mas viverei e contarei os atos do Senhor. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Olha, esse interesse aqui é muito bom, pessoal. Temor do Senhor. O temor do Senhor me revela, Senhor, o que o Senhor tem. Com muito temor humilde, com muita simplicidade. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos. O caminho da fé, do amor, do perdão, o caminho da bondade, das boas obras, da santificação, do perdão, né, meus irmãos? Não basta santificação. A Bíblia diz, a paz com todos é santificação. Não adianta você se santificar e ficar julgando os outros em vez de amar e perdoar, né? Santarrão não adianta, tem que ser humilde, tá bom, pessoal? Guia-me na tua verdade. Olha só, a palavra verdade é interessante. Aqui, ó, a palavra-chave, verdade. Emet, no dicionário Strong, 571. Então, Emet é uma palavra hebraica que significa verdade. Olha que interessante, pessoal. Emet, certeza, estabilidade, verdade, retidão, confiabilidade. Emet deriva-se do verbo aman, que significa estar firme, permanente e estabelecido. Emet exprime o que? Segurança, firmeza e credibilidade. A verdade é, portanto, algo que uma pessoa pode escorar com segurança na sua vida, né? É como um cajado que não vai quebrar, ele suporta e te mantém de pé, te sustenta. Davi orava a Deus pedindo que a verdade o preservasse continuamente. Salmo 40, versículo 11. As Escrituras falam dos homens da verdade, em Êxodo 18, 21. A lei da verdade, Malaquias 2,6. Especialmente do Deus da verdade, em Jeremias 10,10. Tá vendo? Curiosamente, preste atenção,
Curiosamente, o termo emet é formado pela, olha só, primeira, a do meio e a última letra do alfabeto hebraico. Não é interessante, pessoal, que a palavra verdade no hebraico, emet, é feita com a primeira, a palavra do meio e a última. É como se Deus fosse o começo, meio e fim. Como se ele fosse tudo, ou seja, a verdade é Deus iniciando, mantendo e concluindo. Ele é o autor, consumador da sua fé e aquele que te sustenta. Interessante que a palavra emet, ela tem a primeira, a do meio e a última do alfabeto hebraico. Por isso, os rabinos concluem que a verdade sustenta a primeira e a última criação de Deus, que é tudo entre elas. E é interessante, pessoal, que emet, a primeira, a do meio e a última, forma verdade. Se você tirar o começo, a en, ficar met, é morte. Veja, emet é verdade. Tirou a primeira, fica morte. Ou seja, o início de uma obra é que está a vida. É ali que está o rei, que está o sopro de Deus. Ou seja, você tira o início de algo se não foi iniciado em Deus, se aquela música não foi feita pelo Espírito Santo, se aquela pregação não foi ungida pelo Espírito Santo. Se ele não está no início, o que sobra é o quê? Morte. Ou seja, morte na panela, onde não está graça, onde não está o início que Jesus na cruz, ele iniciou a sua igreja. É interessante que a verdade é início, meio e fim com ele, todo o trajeto. João 3,8 diz que aquele que nasce do Espírito, né? É como o vento, né? Ele vai sendo guiado em novidade de vida, no temor humilde. Então veja que se você tira o início, sobra morte. Essa palavra é Daniel 4:30, é isso? Acho que é isso que está aqui, né? Então é muito interessante, pessoal, que aonde algo não é iniciado por Deus, é morto, obra morta. Fiz essa pregação, não estou dependendo dele, é obra morta. Fiz uma canção, não dependendo do Espírito Santo, é obra morta. Devemos nos apartar das obras mortas, daquilo que foi iniciado por Deus. Davi disse, vou fazer um templo para o Senhor. O Senhor disse, eu mandei fazer algum templo? Portanto, aquilo que não é iniciado no Senhor, que não tem ele no início, no meio e no fim, morte. Só isso aqui, pessoal, só essa palavra-chave aqui, ó, né, do Strong. Eu passei para os irmãos do dia o dicionário Strong, as palavras no hebraico e no grego, né, no seu original, tá? Então aqui ele diz, guia-me na tua verdade. Guiar em todo o trajeto, tá vendo? Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando quando, pessoal? Olha lá, todo dia. Você está vendo como uma coerência? Uma coerência com a palavra verdade, que é o processo inteiro. Você depende de Deus antes de fazer, quando está fazendo e depois. Eu dependo de Deus antes de começar essa live, enquanto estou fazendo essa live, e dependo dele para tocar nos corações e confirmar com sinais, prodígios e maravilhas. Você está vendo? E aí ele diz, ó, por ti estou esperando quando? Olha lá, todo dia. Então é um andar com Deus, é um habitar. Não é um pedir socorro aqui e ali, é um andar com Deus em temor humilde, né? Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. Então Davi apela para a misericórdia de Deus, porque ele não merece, né? Nenhum de nós merece. Né? O amor de Deus é incondicional, porque nós não temos condição. Então ele apela para quê? Para o amor de Deus. Porque ele sabe que ele é falho, né? E das tuas bondades, benignidades. Por quê? Porque são desde a eternidade. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, pessoal. Né? Então, não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo o quê? A tua misericórdia. Lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Ele está clamando ao Pai, apresentando Jesus, sem saber, pessoal. Ele está dizendo, Deus, o Senhor tem prazer na misericórdia, então não lembra daquilo que eu confessei, não lembra daquilo que eu me arrependi, que eu abandonei, mas lembra de mim segundo a tua misericórdia.
pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará, olha meus irmãos, o caminho a quem? Aos pecadores. O pecador que se arrepende vai ser reto. Quem beber essa água, pessoal, não vai querer outra. Vai andar com Deus dentro da igreja e fora da igreja. É reto. Caminho reto, pessoal. Guiará os mansos, não é os teimosos, rebeldes, cabritos, né? Tem gente que se você prega contra o pecado, ele fica irritado. Aí ele fica nervosinho. Ah, esse pastor está me perseguindo. Quando você prega a bênção, homem de Deus. Mas quando você prega contra o pecado, o cabrito ele dá amarrada, pessoal. Mas a ovelha ela aceita, ela é mansa, recebendo com mansidão a palavra. Amém, nós abaixamos a cabeça e dizemos amém, eu tenho que me arrepender mesmo, eu tenho que mudar mesmo, eu tenho que me entregar mais mesmo, eu estou errado, eu preciso melhorar, eu sou justo pelo sangue, mas pelo Espírito eu posso me aperfeiçoar. Porque Apocalipse 2:11 diz assim, aquele que é santo santifique-se mais ainda. Deus guia mansamente, mas guia quem? Os mansos, quem permite, pessoal, retamente. O Deus vai guiar ele, pessoal, para prosperidade, para cura, né? Por uma santificação, para tempos de paz e de vitória. E aos mansos, ensinará o seu caminho. Como é que Deus vai ensinar o rebelde, o teimoso, o negligente? Não. Ele vai ensinar os mansos, certo? Vamos ver as notas que tem aqui, pessoal? Vamos ver aqui. Salmo 25. Embora incompleto, este é um salmo alfabético, acróstico, tá? Com a primeira letra de cada verso, começando com sucessivas letras do hebraico. 25:5. A salvação aqui significa basicamente um livramento imediato da adversidade. Vamos lá. Versículo 7 fala que vai ter uma nota no final do livro. Salmo 25, do 8 ao 10. Bom e reto, o penitente escritor passa a adoração no meio da sua oração. Então, no meio da sua oração, ele começa a adorar a Deus. A palavra hebraica para pecadores significa alguém que erra o alvo, ou que se perde, né? No meio do caminho, ele perde o seu caminho. Então, pecador é alguém que foi chamado para ser de Deus e vive por pecado. Foi chamado para se entregar a Deus e se entrega ao pecado. A palavra pecado, amartia, errar o alvo. Então, a palavra hebraica é alguém que foi feito para viver para Deus e vive para o diabo. Logo, a menção de caminho no Salmo é um sutil jogo de palavras com um profundo significado. Então, pecadores e caminho são duas palavras aqui, Se pecadores é errar o caminho, e Deus ensinará o teu caminho, está falando que pecador está andando no caminho errado. E ensinar o seu caminho é o caminho verdadeiro, que é o contrário do caminho do pecador, é o caminho da santificação. Isaías 35:8 diz que é um caminho santo, que o imundo não entrará por ele, né? 4 são os benefícios resultantes quando o homem que havia perdido o caminho volta, por temor, respeito reverente, ao caminho da misericórdia, né? E verdade. E outra tradução, ele ensinará o caminho que deve escolher, tá bom? Então Deus revela o seu segredo em amizades íntimas. Então o segredo de Deus é para os seus amigos íntimos. Rede é um símbolo hebraico comum para os perigos preparados pelo inimigo. Solitário e aflito são literalmente sozinho e pobre. Forte, né, pessoal? Vamos continuar aqui. Versículo 10 em diante, vamos lá? Diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para aqueles que guardam o seu conserto e seu testemunho. Então os caminhos de Deus são verdade, Deus não vai falhar, Deus não vai abandonar, Deus é fiel, pessoal, com aquele que guarda a sua palavra. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti, amém? Por amor do teu nome, Senhor, né? Yahweh, Jesus, perdoa a minha iniquidade, coisa grande. Está vendo a humildade do salmista? Por amor do seu nome, Senhor.
Por amor do nome de Jesus, eu clamo pelo nome de Jesus. Perdoa a minha iniquidade, porque é grande, né? Olha o 12. Qual o homem que teme ao Senhor? Isso é importante, pessoal. Que respeita ao Senhor, que é humilde. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então, sem o temor do Senhor, Deus não pode guiar, né? Pessoa que ela é teimosa, sabe aos seus próprios olhos, carnal, só coloca sua mente nas coisas do mundo. Como é que Deus vai guiá-lo, né? A sua alma pousará no quê, pessoal? Aqueles que são guiados por Deus? No bem. A sua alma repousará no bem. E a sua descendência, isso vai afetar os seus filhos, seus netos, seus parentes. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua casa, sua família. A sua família herdará a terra. Então as bênçãos da sua obediência afetará a sua geração, até a milésima. O Senhor será bom até a milésima geração daqueles que o temem. Lá em Deuteronômio 30, 19, 20 diz que quando você escolhe a vida, você será abençoado e a sua geração. Aí ele diz, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra, tá bom? Deus vai fazer você prosperar em tudo que você quiser. Esse versículo é tremendo. O segredo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, respeitam. Deus não tem intimidade com o pecador que não se arrepende, que não se humilha. Como é que Deus vai ter intimidade com o pecado se ele é santo? É debaixo do sangue de Jesus com temor e santo tremor. É ali que, limpos pelo sangue e atentos no Espírito, que o Senhor nos dará os seus segredos. Qual o segredo? Cristo em nós, esperança da glória. Ele lhes fará saber o seu conserto, a sua aliança, pessoal. A aliança que Deus falou com Abraão, confirmou para Davi e cumpriu em Cristo e hoje opera através da igreja. A aliança, a nova aliança pelo sangue de Jesus. Os meus olhos estão aonde, pessoal? Olha que coisa tremenda. Continuamente no Senhor. Pois ele tirará os meus pés da rede. Aonde está a minha dependência? Quem é que vai me livrar das ciladas, do que eu não posso discernir o mundo espiritual? É muito complexo, né? Os meus olhos estão aonde, pessoal? José disse, como é que eu vou pecar contigo, patroa, se Deus está me vendo continuamente? Interessante alguém comprar um carro assim, né, pessoal? Sair pela rua fazendo esse barulho é muito interessante, né? Então, os meus olhos estão continuamente no Senhor, porque os olhos do Senhor estão continuamente sobre nós. Isso aqui é tremendo. Ele tirará os meus pés. Ele é minha fonte, ele é o meu guia, ele é que me ajuda, né? Olha para mim e tem piedade de mim, por quê? Porque estou solitário e aflito. Não tem ninguém além de ti, Deus. O Senhor é a minha única fonte, né? O salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Ó, viver na terra aqui não é fácil não, pessoal. Viver aqui neste mundo caído, pessoal, no mundo três aflições, mas tenha bom ânimo, por quê? Porque Jesus venceu o mundo, pessoal. Então, viver aqui tem que ser valente, pessoal. É os 300 de Gideão. Ele diz, olha, as ânsias do meu coração se têm multiplicado. Você leva Deus a sério, pessoal, é a tua carne, a carne do ímpio, é o inimigo, é as ciladas, é o tempo de espera, é a aflição, é atacado na saúde, nas finanças. Aí eles tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Senhor, se eu fiz alguma brecha, se eu dei alguma brecha, me perdoa. Senhor, se isso é pecado, me leva ao arrependimento, não deixa eu perecer por falta de entendimento. Olha para a minha aflição, meu Deus. Se eu estou em pecado, me perdoa. Olha para os meus inimigos, pois vão se multiplicando. Quanto mais o tempo passa, pessoal, mais o inimigo quer te derrubar. Porque os caídos já são dele, né? Os que estão em pé são poucos, pessoal. São poucos que estão de pé. Então os inimigos vão se multiplicando. Tem mais demônio que pessoa, né? Pessoa em pé tem poucas, pessoal. Poucas pessoas em pé. Ó, meus inimigos vão se multiplicando e me odeiam. Eles me aborrecem com ódio cruel. É o diabo através de pessoas. É o demônio usando como marionete pessoas para te odiar, te perseguir, te desprezar. Então o Davi estava passando por aflição e perseguição. E ele estava se humilhando aqui, pessoal.
Guarda minha alma, livra-me. Não me deixes confundido, envergonhado, Pai. Eu carrego o teu nome, eu sou teu. Me ajuda. Porquanto confio em ti, ó, minha fé está em Senhor, Pai. O Senhor me livra por quê? Porque minha fé está no Senhor. Por quê? Porquanto confio em ti. Está aqui, ó. Como diz o Salmo 91, eu o livrarei por quê? Porque confia no meu nome. Porque conhece o meu nome. Guardem-me, assim, ó Senhor, me mantém sincero. Sem cera, sem vaidade, sem fingimento. Ele está aqui, ó. Guardem-me a sinceridade e a retidão. Eu quero ser sincero e reto, constante. No caminho reto. Porquanto espero em ti. Senhor, me mantenha firme. Estou confiando em ti, Senhor. Redime, ó Deus. E ele redimiu na cruz, né? Ele pagou para que sejamos abençoados, curados e libertos. Ser direito teu gratuitamente. Redime, ó Deus, a Israel. E também, não só Israel, mas os judeus e gentios que creem em Cristo Jesus, tá bom? Gálatas 3, 13 e 14, que as bênçãos prometidas a Israel, a Jacó, vêm a nós. Através, tá bom, pessoal? Do Senhor Jesus Cristo. Ó, redime Israel de todas as suas angústias. Então Deus diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Pessoal, você que está passando por aflição, não desanima. Vai se humilhando, vai perseverando, porque Deus tem vitória. Davi percebe que seus pecados interiores deixam a alma ainda mais suscetível aos ataques dos inimigos, dá mais brecha ainda. Entende? Os problemas do rei Davi são também os problemas do seu reino. Assim ele também apela por Israel. Redime significa basicamente livrar da escravidão física. Mais versículos como esses podem ter uma aplicação espiritual de perspectiva do Novo Testamento, de redimir, de livrar da culpa do pecado. Vamos orar. Pai, obrigado por este salmo, obrigado por este estudo bíblico. A recompensa àqueles que estão investindo tempo aqui, Pai, com saúde, com shalom, com provisão, 12 cestos cheios, com graça, com alegria, com vestes brancas, azeite transbordando. Abençoa sua família, seu ministério. Abençoa o nosso querido irmão, nosso irmão querido pastor Júlio Assis, sua família lá em São Paulo, nossa irmã Isilda, também lá em Suzano. O Deus querido, obrigado por este estudo, continua trabalhando, que esse salmo seja canal, meu Deus, de cura, de aperfeiçoamento, de santificação. Como é bom estudar a palavra de Deus e investir tempo na sua presença, em nome de Jesus Cristo.